A coluna vertebral se estende desde a base do crânio até a extremidade caudal do tronco. É dividida entre cervical, torácica, lombar e sacrococcígeo. A coluna cervical tem 7 vértebras, onde C1, C2 e C7 são as especiais. Os principais músculos são esplênio da cabeça, esplênio do pescoço, semiespinhal, os escalenos, esternocleidomastoide e o trapézio. As artérias são a artéria vertebral e a artéria carótida comum, interna e externa. Os nervos se originam de 2 fontes principais: nervos cranianos, hipoglosso vago e acessório, e o plexo cervical, formados pelos nervos espinhal de C1 a C5. Falando sobre incidência, prevalência e idade das fraturas cervicais, essa é uma lesão que ocorre predominantemente no sexo masculino, na faixa etária de 15 a 24 anos e após os 55 anos de idade. O principal mecanismo de trauma dessas lesões são mergulhos em águas rasas, acidentes automobilísticos, onde acontece a síndrome do chicote, que ocorre uma aceleração e uma desaceleração e uma grande força sendo acometida na região cervical. As lesões incluem dor na região cervical, dores de cabeça, dores na mandíbula, dores em ombros e braços, e em casos mais graves podemos ter repercussões neurológicas importantes e até a morte. Para diagnóstico das lesões cervicais, normalmente é feita a radiografia, que tem que ser feita em 3 incidências: a anteroposterior, de perfil e transoral. Se tiver achados clínicos importantes, pode ser feita também a tomografia e a ressonância magnética, que é feita para detectar lesões nos tecidos moles, como os ligamentos e o disco. As lesões da coluna cervical são fratura do côndilo occipital, luxação atlanto-occipital, fratura do atlas, subluxação atlanto-axial, fratura do odontoide, espondilolistese traumática do atlas e fratura da coluna cervical baixa. E para cada uma dessas lesões há um tipo de classificação diferente. Todas as fraturas citadas anteriormente, as complicações mais comuns na fratura do atlas, por exemplo, são queixas de dor inespecífica, como por exemplo dor suboccipital, limitação de movimentos e cefaleia, e queixas neurológicas são raras. Nesse tipo de fratura, o tratamento médico, se não houver ruptura do ligamento transverso, é feito com imobilização do tipo Halo de 8 a 12 semanas, e se houver a ruptura do ligamento, é feito uma artrodese C1 e C2. Eu vou falar da reabilitação do processo da coluna cervical. Então, após uma fratura na região cervical, vai ser utilizado o colar cervical e durante o período de 8 semanas. Após esse período, inicia-se o processo de reabilitação, incluindo fortalecimento, alongamento e mobilização, para diminuir a tensão causada pela imobilização e a melhora da ADM. Trauma que ocorre em acidente automobilístico, onde o pescoço é projetado totalmente para frente, seguido de um rápido movimento no sentido oposto, a hiperextensão e hiperflexão. As estruturas acometidas são a cabeça, o pescoço, o abdômen, o tórax e a pelve. Há lesões de ligamentos, de discos, músculos, cápsulas, artérias, tecidos neurais, a formação de S na coluna cervical e alterações neurológicas. Coluna lombar, de L1 a L5, os principais músculos são pessoas maior, eretor da espinha, multifídio, longuíssimo, transverso do abdômen e quadrado lombar. Os nervos são os nervos do plexo lombar, que são 5 pares, o ilho inguinal e ilho hipogástrico, o cutâneo, femoral e obturatório. As artérias mesentéricas, superior e inferior, a suprarrenal. E nessa região passa a aorta abdominal. O quadro clínico das lesões torácicas, elas incluem dor, fraqueza ou ausência de sensibilidade em membros inferiores, desvios rotacionais, desvios ou alterações posturais e perdas em centímetros na estatura do paciente. Sobre as fraturas torácicas,
elas acometem principalmente o sexo masculino, na faixa etária de 20 a 40 anos, e população geriátrica, mais de 60 anos, e elas correspondem a 20% das lesões na coluna vertebral. O mecanismo dessas lesões é principalmente através de quedas, para a população idosa, quedas através da própria altura, práticas de esportes e acidentes automobilísticos. As lesões da coluna toracolombar são diagnosticadas com a radiografia, que é feita em 2 incidências, anteroposterior e perfil. A tomografia também é utilizada para classificar lesões e definir a conduta terapêutica. A ressonância magnética não é muito utilizada, pois não é necessária em todos os pacientes. São mais utilizadas 3 classificações para as lesões da coluna toracolombar. Classificação de Dennis, que é baseada no conceito de 3 colunas. Classificação de Magor, que é utilizado 3 grandes grupos relacionados ao mecanismo de trauma. E, recentemente, classificação TLICS, que é um score que avalia cada caso em relação à morfologia da fratura, status neurológico e a integridade do CLP. Já a instabilidade de coluna ainda é controverso sobre qual indicação cirúrgica e de qual lesão é instável ou não, mas lesão do CLP, rotação vertebral e translação são indicativos de lesões instáveis que devem ser operadas. O tratamento médico para esse tipo de fratura tem indicação de cirurgia para pacientes com déficit neurológico. Bom, das complicações mais comuns da fratura toracolombar são déficit neurológico, dor, instabilidade da coluna, deformidades no plano sagital e coronário. Eu vou falar da reabilitação após uma fratura na região lombar agora. É uma fratura na coluna lombar, será realizado um tratamento de retorno do que foi perdido. O repouso pós-cirúrgico leva a uma diminuição da ADM, rigidez articular e perda de função e uma hipotrofia devido ao desuso. Com isso, o organismo ele vai diminuir o número de sarcômeros para poupação de energia, né? Para economizar energia. O tratamento seria focado em devolver a função com o fortalecimento de coluna e membros inferiores, alongamento e mobilização para melhora da ADM e para lubrificação da articulação. Ai, minha lombar, fraturei L5.